Meus amigos, quem diria que numa terça-feira antes do feriado, 1º de novembro, as coisas ficariam mais emocionantes? Na verdade, muita gente diria, porque hoje encerrou o prazo para trocas na NFL. Então, ao fim da semana 8, que se encerra oficialmente 1º de novembro, 5 horas da tarde, os times ainda podem fazer trocas. Trocar jogadores, escolhas de draft e tudo mais. E aí hoje, já que era o último dia, deu uma animada. Então a gente já tinha tido a troca do Robert Quinn, que saiu dos Bears para ir pro Philadelphia Eagles, uma troca bem interessante, inclusive esse Eagles, né, cara? E aí o que acontece? A gente vê times que tem um pouquinho mais de capital do draft e teto salarial, fazendo algumas trocas interessantes. E hoje tivemos várias, então agora já é seguro falar, porque já passou das 5 horas da tarde, mas vamos aqui rapidinho quais foram as trocas, tá? Então, primeiro de tudo, começamos o dia com TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, tight end do Detroit Lions, indo para o Minnesota Vikings. Então, Minnesota Vikings tinha Kyle Rudolph, perdeu Kyle Rudolph, que já foi para Giants, foi para Buccaneers. Aí tinha o Irv Smith Jr., que machucou e deve ficar fora por um bom tempo, podendo até não voltar mais durante a temporada regular. Então, eles pegaram o TJ Hawkinson, baita tight end do Detroit Lions, um baita tight end do Detroit Lions, e o acordo é, os Vikings conseguem o TJ Hawkinson, uma escolha de quarta rodada em 2023 e uma escolha condicional de quarta rodada em 2024, e mandaram para os Lions uma escolha de segunda rodada no próximo draft e uma de terceira rodada em 2024. Na boa, pelo TJ Hawkinson, um recebedor confiável, recebedor tight end, né? Confiável pra caramba, eu acho que é muito, muito válido. Kirk Cousins usa muito dos seus recebedores. Justin Jefferson já não estava bom, Minnesota Vikings, Dalvin Cook, mas é isso aí, o time tá liderando a divisão, vai muito longe nessa temporada e foi atrás de gente nova. Mais um, os Bears trocando para Chase Claypool dos Steelers. Então o que a gente vê aqui? Times que estão lutando por algo, buscando de times que não estão lutando tanto assim. Pô, Golim, mas os Bears estão sentindo que tem um potencial legal. Aquele jogo dos Bears contra os Patriots, eu acho que deixou o otimismo muito maior por causa do jogo que eles fizeram, mesmo perdendo na semana seguinte. Então agora traz um alvo para o Justin Fields. O quanto o Justin Fields deve ter pedido, por favor, Ryan Poles, só contrata para mim um wide receiver, pelo amor de Deus. E aí veio agora o Chase Claypool, os Bears mandaram uma escolha de segunda rodada para ele, que também foi muito bacana. Roquan Smith, essa já tinha saído, né? Mas como ele passou no exame físico, essa foi confirmada. Roquan Smith vindo de Chicago para o Baltimore Ravens. Então Chicago perdeu o Robert Quinn para a Filadélfia e o Roquan Smith para o Baltimore Ravens. E o Baltimore Ravens, cara, atrás de ganhar muita coisa nessa temporada com bons jogadores, também muito bacana. Então os Bears mandaram essa segunda rodada para o Pittsburgh pelo Chase Claypool. Aí veio o Bradley Chubb, e eu tava muito curioso, eu tava querendo falar do Bradley Chubb aqui, porque talvez tenha sido a maior troca de hoje, né? E aí o que acontece? Bradley Chubb, linebacker dos Broncos, eu lembro claramente quando ele foi draftado, ele veio para ajudar o Von Miller, porque o Von Miller tava segurando o piano e tudo mais, então o Bradley Chubb para dar uma ajuda. As coisas mudaram e mudaram bastante, e agora os Broncos veem que ter escolhas de draft talvez seja mais valioso do que segurar um Bradley Chubb, que é caro, né? É o caso do Roquan Smith também. Não valia a pena para Chicago manter um cara que vai ter contrato renovado temporada que vem e que vai pedir uma grana. Então, o Miami mandou, presta atenção, uma escolha de primeira rodada no próximo draft. Primeira rodada, a escolha que era dos 49ers pela escolha do Trey Lance e tudo mais. Uma escolha de quarta rodada em 2024 e o running back Chase Edmonds. Então, os Dolphins contrataram Chase Edmonds nessa temporada, contrataram o Raheem Mostert, ficaram com o Salvon Ahmed e o Myles Gaskin. E aí agora eles perdem o Chase Edmonds, mas relaxa que já eu conto o que deu nisso aí. E aí eles conseguem na troca com Denver o Bradley Chubb e uma escolha de quinta rodada em 2025. Então, caro, mas os Dolphins estão indo na ideia Rams de pegar jogadores já estabelecidos do que arriscar alguém no draft, nem que seja em primeira rodada. E beleza, eu entendo isso bastante. Então, Bradley Chubb, 26 anos agora, ao lado do Jalen Phillips, 23 anos. E a secundária dos Dolphins ainda é um problema, mas eles melhoraram bastante essa parte aí. Que mais? Tivemos mais uma troca interessante. Logo depois, os Dolphins pegaram Jeff Wilson, mais um running back lá dos 49ers, senhor Mike McDaniel, é lógico, né? Então, já tinha o Raheem Mostert, agora Jeff Wilson é basicamente o backfield dos 49ers na temporada passada. Então agora, Raheem Mostert, Jeff Wilson, Salvon Ahmed e Myles Gaskin, que caíram um pouquinho de
protagonismo, digamos assim. Aí veio outra grande, que é Calvin Ridley. William, quem é Calvin Ridley? Comecei a acompanhar a temporada agora, não sei quem é. Calvin Ridley é um baita recebedor do Atlanta Falcons. Só que ele se meteu em apostas. Ele apostou em NFL. Coisas que fazemos aqui, Sportsbet.io, parceira do William Sports e tudo mais. Ele não pode fazer isso porque ele é jogador. Então, digamos que ele aposta que ele vai ter tantas estatísticas, ele pode trabalhar para isso ou não para isso. Entende? Tem um conflito de interesse. Só que aí a punição da NFL foi maluca. Uma temporada inteira fora. Por isso que ele tá fora essa temporada inteira. Baita recebedor do Atlanta Falcons que agora foi para os Jaguars. E aí, vamos ver aqui qual foi a troca, né? Então os Jaguars recebem o Calvin Ridley e os Falcons recebem uma escolha de quinta rodada e uma condicional de quarta rodada em 2024 que pode melhorar. Achei bem barato para um cara como o Calvin Ridley. Lembrando que essa escolha condicional pode se manter de quarta rodada ou de terceira rodada e até de segunda rodada. Aí sim melhora. Mas é muita condição, né? Para um cara que vai ficar um ano fora, tô bem curioso. E uma curiosidade muito interessante. O Calvin Ridley, a aposta que fez ele ser suspenso é que ele apostou que os Falcons ganhariam dos Jaguars. A vida, o mundo não gira, o mundo capota, não é mesmo? E aí, a última que rolou antes da loucura, e eu já tô vendo que teve mais uma, a gente já vai falar aqui, ou seja, ninguém respeita horário nessa vida, né? Nyheim Hines, running back dos Colts, indo pro Buffalo Bills. Então o Buffalo Bills queria Cam Akers, Christian McCaffrey, e não conseguiu. Conseguiu Nyheim Hines e mandou o Zach Moss para essa troca. Então o Zach Moss e uma escolha de sexta rodada condicional para os Colts e o Nyheim Hines. Cara, Jonathan Taylor e Nyheim Hines é uma dupla de running backs muito interessante lá em Indianápolis. Não tá sendo a mesma coisa esse ano, mas eu gosto do Hines e a gente sabe que os Bills têm problemas com running backs faz tempo. Devin Singletary não resolveu, James Cook agora ainda estamos vendo. Então, tô curioso para ver como é que vai ser. E uma nona troca hoje, segundo o insider da NFL Adam Schefter, e o Field Yates postando aqui, os Chiefs indo atrás de Rashad Fenton, os Falcons indo atrás do cornerback Rashad Fenton, que era dos Chiefs, né? Calouro, inclusive. Então, um cara não tão relevante assim. A gente teve também alguns jogadores não tão relevantes assim, como o William Jackson. Já vou falar para vocês aqui, inclusive, que eu pensei que ele estaria nessa lista, mas não está. Peço desculpas, esses vídeos aqui não são cortados, né? Então, o William Jackson foi dos Commanders para os Steelers, reforçar os Steelers agora na secundária, o que também é bem interessante. Então, meus amigos, é claro que teve mais trocas, então falamos de Bradley Chubb, TJ Hawkinson, Roquan Smith, Robert Quinn, Chase Claypool, o James Robinson, que quando o Breece Hall machucou ele foi dos Jaguars para os Jets. Aí tem o Kadarius Toney, que foi o wide receiver que foi dos Giants para os Chiefs. É que isso não foi hoje, já foi alguns dias atrás. Calvin Ridley e o Jeff Wilson. É isso. O que vocês acharam? Emocionante esse começo de novembro. E as coisas vão ficar mais legais. Seu time não fez troca nenhuma, que nem o meu, esse time aqui, ó, é justamente porque eles não têm teto salarial para isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o gostei, se inscreve. Grande abraço. Fui.